Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Apenas um versículo nesta manhã. Eu gostaria de meditar com você nessa manhã sobre este belo provérbio. Vamos ler juntos? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa semana nós comemoramos a Semana das Crianças, o Dia das Crianças, e ontem o Dia dos Professores. E a primeira escola da vida é dentro de casa. Não é verdade? Não é assim? A primeira escola dos nossos filhos são seus pais. O processo de ensino e aprendizado começa, hoje dizem que antes do nascimento, dentro do ventre. É uma coisa impressionante. A capacidade da criança absorver, compreender, entender o que ocorre em torno de si a partir da convivência familiar. É uma coisa maravilhosa. E nessa manhã, pensando nisto, eu gostaria de olhar esse versículo pensando como evitar que os seus filhos caminhem para o inferno. Como evitar que os seus filhos caminhem para o inferno. Porque este provérbio, ele é uma promessa, mas é também uma advertência. Encerra nele uma promessa, mas também tem uma grave advertência. Neste versículo encerra uma verdade proverbial. A criança educada e ensinada desde o começo a seguir o seu caminho estará para todo o sempre unida, ligada a Ele. Esta é a verdade desse versículo. A criança que desde o começo ela é educada e ensinada a seguir o seu caminho, ela estará para sempre unida, ligada a este caminho. E o provérbio pode ser visto como uma promessa encorajadora de dois modos. O primeiro deles, o mais comum, o apresenta ensinando que se você pastorear corretamente seu filho, de acordo com o chamado da aliança, se você, mamãe, manter a sua educação, a sua formação no coração do filho, a partir da aliança, a partir dos caminhos aplanados por Deus para o seu filho, você resultará numa fidelidade eterna para com Deus. E a outra forma positiva de entendê-lo revela um sentimento um pouco diferente, um sentido um pouco diferente, tem a ver com, talvez Salomão estaria falando aqui de um reconhecimento de antemão da propensão vocacional existente no seu próprio filho. Então, se esta propensão natural, que é uma dádiva de Deus, que o seu filho tem essa propensão natural, for cultivada, estimulada, ela resultará numa devoção eterna e frutífera para o ofício que ele escolheu. Como tal provérbio pode ser tomado como algum tipo de indução a um aprendizado precoce, é essa a ideia. Por exemplo, se você observa que seu filho gosta de cavalos e você colocá-lo desde cedo, alguém que o treina, ele com certeza vai ter uma grande habilidade nessa área. Então, a ideia do provérbio tem sentido de dedicar ou estimular precocemente o seu filho para que ele desenvolva aquelas aptidões naturais, não é? Mas há um terceiro modo de entender este verso, e esse
não como uma promessa, mas como uma advertência. E a palavra pode estar nos ensinando nessa manhã a educar a criança de acordo com as suas próprias inclinações. Essa é a grande dificuldade. Quando nós não compreendemos e não apropriamos e não nos encaminhamos por esta aplicação deste provérbio, nós podemos estar fazendo o contrário do que esse texto nos ensina. E aí nós podemos estar permitindo que os nossos filhos cresçam a partir das suas próprias inclinações, que são pecaminosas, inclinadas ao mal. E aí, com todo respeito, papai e mamãe, você estará arruinando definitivamente a vida do seu filho. Esta é uma severa advertência desse texto. Então, assim, esse provérbio poderia ser um complemento a muitos outros provérbios que tratam do mesmo assunto. Veja, por exemplo, Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 19:18. Corrige o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Dizendo enquanto há esperança, encontramos o autor sugerindo que haverá um tempo quando o treinamento ou a disciplina serão, humanamente falando, vão, sem esperança, infrutíferos, inúteis. O autor está dizendo que há um tempo certo em que você precisa ocupar-se plenamente, totalmente da formação da educação do seu filho, porque quando acordar poderá ser muito tarde. Se você deixá-lo seguir seus próprios instintos corrompidos, mais tarde você não terá de volta ao caminho. Claro, isso soa para nós, pais, como uma grande e severa advertência. Jeremias Burgos, um pastor, ele vai dizer o seguinte: há pouca esperança para crianças que são educadas de maneira imprópria. Se a tinta respingou na lã, é muito difícil tirá-la da roupa. William Gurnall vai dizer o seguinte: cristianismo não cresce sem que se plante, mas murchará, mesmo onde foi plantada, se não for regada, aguada. E ele vai dizer ainda: ateísmo e irreligião e profanidade são ervas daninhas que crescerão sem nenhuma semeadura, mas não morrerão sem que sejam arrancadas. Percebe o provérbio? A palavra é uma severa advertência. Deixe uma criança seguir seu próprio caminho quando for jovem, e ela crescerá para ser um jardim de ervas daninhas. E nessa manhã, o versículo de Provérbios 22:6 tem uma pressuposição da maior importância a mim, como pastor, como pai, e a você também, nessa nossa obra de criação de filhos. Como os pais lidam com as dificuldades de seus filhos? Como que os pais lidam com as dificuldades de suas crianças? Meus irmãos, nós cremos na eleição incondicional. Nós cremos na predestinação, nós cremos na vocação de Deus. Enfim, nós cremos na soberania de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós não honramos a Deus quando nós falamos da soberania de Deus, desvencilhando-nos da nossa própria responsabilidade. E isto não honra a Deus. É preciso compreender, sim, Deus tem os seus decretos eternos, mas a sua palavra nos dá severas advertências de como encaminhar os nossos filhos. E esse versículo trata disso. Nunca honramos a Deus se nós não cuidarmos das nossas responsabilidades como pais. Cremos que pelas Escrituras, que o modo pelo qual educamos nossos filhos facilita a eles a buscar o caminho estreito, livrando-os do caminho largo, o caminho da perdição. Essa é uma verdade bíblica. Assim, devemos saber que a nossa ação ou a nossa omissão podem bem conduzi-los à condenação.
O inferno é a eterna e atormentadora separação de Deus e do conforto da presença de Deus. Eu penso que o mais fervoroso pai, o mais fervoroso desejo de um pai, seria educar seus filhos rigorosa e conscientemente para que se escapem da perdição e encontrassem refúgio e plenitude de vida em Deus, através de Cristo Jesus, convivendo junto ao povo de Deus. Eu tenho esta convicta segurança no meu coração. É por isso que eu prego, por isso que eu sou pastor. É uma das grandes verdades que trazem na minha alma a segurança de que o povo de Deus quer que os seus filhos tenham essa experiência profunda com Deus em Cristo Jesus e vivendo na comunidade de fé. Por isso que nós temos esse cuidado com a pregação da palavra, do Evangelho, e devemos cuidar dos valores e princípios que nós propusemos aos nossos filhos. Ainda assim, eu entendo que muitos são os que consideram isso como uma árdua, uma difícil e uma complicada tarefa. E nessa manhã, o meu desejo é apresentar para você 18 lições, 18 atos que podem livrar o seu filho do inferno. 18 atos, e vou ser muito rápido na enunciação desses 18 itens. Fique comigo. O primeiro deles: crie seu filho para buscar o caminho que deve andar. Crie o seu filho no caminho que ele deve andar. Crie-o nessa condição. John Charles Riley é um pastor anglicano, ele é conhecido como J.C. Riley. Ele tem um livro chamado Os Deveres dos Pais, e nesse livro ele fala coisas preciosas que eu quero nessa manhã expor para você. Ele diz o seguinte: se você educar seus filhos corretamente, então, em primeiro lugar, eduque-os no caminho em que devem andar, e não no caminho que eles escolheriam. Lembre-se, crianças nascem com inclinação decidida para o erro. Portanto, se você permitir que escolham por si mesmas, elas certamente escolherão errado. A mãe não pode dizer o que seu filho, ainda pequeno, frágil, será ao crescer. Ela não pode fazer essa afirmação. Se ele vai ser alto ou baixo, fraco ou forte, sábio ou tolo. Ele pode ser qualquer coisa, qualquer uma dessas coisas, ou pode não ser nenhuma delas, porque essas coisas elas são incertas, não está no nosso controle. Mas uma coisa a mãe pode afirmar acerca do seu filho, ele está dizendo isso no livro. Uma coisa a mãe pode afirmar acerca do seu filho: ele terá um coração corrupto e pecador. Isto é uma verdade bíblica. E é natural para nós portar-nos mal. Provérbios 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança. A estultícia está ligada ao coração da criança. O Provérbios 29:15. A criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Nossos corações são como a terra que nós pisamos, o chão que nós pisamos. Se deixar a terra abandonada, ela certamente vai produzir ervas daninhas. Isso é uma realidade. Se você for lidar de modo sábio com seu filho, não deve deixá-lo sujeito à sua própria vontade. Pense por ele, julgue por ele, haja por ele, assim como você faria por uma pessoa fraca e cega. Ele está afirmando isso, mas ele está afirmando: mas pelo amor de Deus, não o entregue aos seus próprios gostos e inclinações voluntariosas. Você está fazendo um grande prejuízo para o seu filho. Não devem ser suas preferências e desejos que são consultados. Ele ainda não sabe o que é bom para a sua mente e sua alma, mais do que é bom para o seu próprio corpo. Ele não tem discernimento, compreensão, é você que deve ter por ele. Riley está assim afirmando: não o deixe decidir o que deve comer, o que deve beber e como ele deve se vestir. Seja firme e lide com a mente dele da mesma maneira
Eduque-o no caminho que é bíblico e correto, e não do jeito que ele imagina. Veja uma orientação de Riley. Se você não pode decidir-se a este primeiro princípio da educação cristã, é inútil continuar lendo. Ele está dizendo isso no livro. Ele está afirmando uma coisa muito importante, que a vontade é uma das primeiras coisas que surgem, que emergem, precisa ser controlada. A mente da criança precisa ser educada. Isso é um princípio. A vontade própria está por perto de ser a primeira coisa que se manifesta na mente da criança e precisa ser a primeira resolução, resistir a ela. Se ignorar esse conselho, se você for colocar seu filho rumo à destruição, ao invés disso, ensine-lhe a autoestima positiva, ensine-o que o maior está dentro dele, que o mundo de fato gira em seu redor. Essa é a grande tragédia da educação secular, não é? A segunda ideia, use a disciplina corporal. Os provérbios que sugerem punição corporal não são bárbaros e não estão ultrapassados. Olha só o que diz o Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Palavra bíblica. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E Provérbios 23, versículos 13 e 14. Provérbios 23, versículo 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Muitos pais dizem, eu apanhei quando criança e não quero bater nos meus filhos. É uma tentação, não é? Mas isso para mim seria a mesma coisa dizer que minha mãe era muito gorda, então eu não vou alimentar meus filhos. Isso é uma estultícia, gente. Pense. Ou você pode dizer, isso é contra a lei. O senso comum hoje diz que vara não coaduna com a correção de filhos. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Pense. Ou, outra desculpa é, minha sogra, minha mãe não gosta disso. Pense um pouco se é razoável a gente deixar interferências externas agirem no nosso modo de formar e corrigir os nossos filhos e deixar de lado os princípios e valores da palavra de Deus. Isso não é correto. Em terceiro lugar, não use a disciplina corporal insensata ou severamente. Precisamos ter cuidado no uso da disciplina corporal, não é? Porque, como diz o versículo, a vara corrige a quem ama. A correção bíblica e amorosa, firme e controlada. Excesso de correção bíblica o conduzirá a outra direção. Não é porque a Bíblia diz que nós vamos acabar com o nosso filho surrando. Temos que ter cuidado, moderação, amor, mas firmeza na disciplina. Ele saber por que está sendo corrigido, onde ele está sendo corrigido, de que modo vai ser corrigido, por quê. Essas questões são muito importantes, pontuais, necessárias na correção dos nossos filhos, para livrá-los de questões futuras mais complexas do que essas pequenas que vão surgindo dentro de casa, no coração do filho. Em quarto lugar, use a Escritura na correção do seu filho. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é chover no molhado. Explique para seus filhos qual é a vontade de Deus sobre os assuntos. E aí Deuteronômio 6, de 4 a 9, eu vou ler rapidamente para você. Olha o que diz a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos chama a falar daquilo que de fato é estruturante, é estrutural, não pode faltar na vida dos nossos filhos.
Em quinto lugar, admita que você comete erros. Admita isto. Se você deseja que seu filho cresça de maneira dócil e cortês, deixe-o vê-lo humilhado e sendo corrigido, você aceitando correção. Isso é importante para o seu filho. Não só você exercer a sua autoridade, mas que ele perceba que você também, quando comete erro, é advertido, é humilhado, porque os atos falam muito mais do que as palavras. Peça desculpas, reprima o seu orgulho, humilhe-se, deixe seu filho ver também os seus percalços, para que ele perceba, através de erros e equívocos seus, como ele pode corrigir a vida dele. Isso é importante. Seja coerente. Sexto lugar, seja coerente. Ensine-o através de suas ações, que suas palavras têm valor para você. Isso é ensinável quando você deixa seu filho ver que o que você fala tem coerência com aquilo que você vive. Isso é fundamental no ensino. Em sétimo lugar, seja assíduo frequentador da igreja com o seu filho. Afinal, você pode estimulá-lo a crer. Nós não podemos gerar fé no coração dos nossos filhos. Nós podemos dizer para eles e ensiná-los como crer, junto com o povo de Deus. O lugar de seu filho no domingo de manhã, no domingo à noite, quando tem atividade da UCP, quando tem atividade das crianças, com todo respeito ao que você pensa, não é na praia, não é dormindo até 10 horas da noite, até 10 da manhã, é aqui, na igreja, junto ao povo de Deus, na casa do Senhor, servindo, louvando, aprendendo, gastando tempo em adoração a Deus. Meus irmãos, isto é educativo, isto é formativo, isso é instrutivo. Esse precioso tempo passa tão rápido e é um naco diante de todo o tempo semanal que você tem com seu filho. Esse tempo é precioso junto com o povo de Deus. A convivência no meio do povo de Deus é formativo, é educativo. Estimular seu filho a fazer amizades aqui, no meio do povo de Deus, com as famílias do povo de Deus, isso protege-o de futuras dificuldades. Oitavo, ore com ele e por ele, pública ou privadamente. Não se envergonhe de, na festa de aniversário do seu filho, ou quando ele teve uma celebração, teve uma vitória, uma conquista, ou quando ele teve uma derrota, um prejuízo, ore com ele, ore por ele, ensine-o a orar. Nós assumimos esse compromisso quando batizamos nossos filhos, a orar com ele e por ele. Veja, é importante demais você expressar a sua dependência, você levar as questões dele, as alegrias, as tristezas, as frustrações dele diante de Deus que o vê, que o conhece, que o sustenta. Meus irmãos, quando um papai, quando uma mamãe faz isto, com a sua voz, com a sua doçura, com o seu choro, com a sua emoção, com o seu cuidado, meus irmãos, isto traz um sentimento profundo de amor a Deus, de cuidado de Deus na vida do filho. Agora, se você não quer que seu filho vá para o céu, não faça isso não. Não faça isso não. Cante salmos e hinos com seus filhos. Olha, as nossas crianças estão aprendendo aqui hinos novos a cada semana. O nosso coral infantil ontem aprendeu uma canção que vai cantar hoje à noite. As nossas crianças estão aprendendo as canções que nós cantávamos lá na nossa infância. São as mesmas canções porque são verdades eternas, imutáveis. E você, mamãe, dentro de casa, você, papai, nos seus horários com seus filhos, cante com eles essas canções, ensine a eles as canções que você já conhece. Esse tempo de adoração, de relação que você tem, transmita aos teus filhos dentro de casa. E em 10º lugar, responda cada pergunta religiosa com: porque assim a Bíblia nos ensina. Nós não podemos passar a ideia aos nossos filhos de que o Evangelho é um costume. Não, ele é a verdade, a única verdade. O cristianismo é a única verdade e o único estilo de vida. E o que pauta, e o que sustenta, e o que forma
A base do cristianismo é a palavra de Deus. Quando seu filho pergunta, por que nós vamos à igreja todo domingo? Ah, porque é costume. Não. Porque a palavra de Deus exige que assim o façamos. Porque nós somos cristãos. Porque nós somos de Jesus. Porque a nossa família adora a Deus. Então é comum, é normal que nós vamos à igreja, ao povo de Deus, adorar a Deus junto com o povo de Deus. Essas coisas, seja objetiva, seja clara. Aponte a palavra de Deus. Aponte a vontade de Deus. Não fala de costumes, de hábitos, mas fale de verdades profundas, eternas. Previna sobre a evolução ou outros mitos populares. Daqui a pouco seus filhos vão chegar na faculdade e lá eles vão ser bombardeados de toda a filosofia humanista, de todo tipo de ideias, tentando desconstruir da mente do seu filho, da mente da sua filha, tudo aquilo que com esforço nós estamos aqui construindo junto com você. Então, previna. Para mim essas conversas são como vacinas que nós aplicamos no coração e na mente dos nossos filhos. Você sabe o que se fala no mundo, então dentro de casa, na linguagem dele, vá dizendo para ele o que vai acontecer lá na frente, o que vão falar deles, o que vão falar dos cristãos, o que vão falar de Jesus, o que vão falar do cristianismo, o que vão falar acerca de Deus, acerca da criação. Vá inculcando verdades bíblicas sobre isso na mente e no coração do seu filho, para que você não sofra depois, quando ele chegar na adolescência, aí eles não querem mais te ouvir e vão ouvir os professores da faculdade, os filósofos, aqueles tontos que não têm nenhum compromisso com a formação do teu filho, com a formação espiritual do teu filho. Vão arrancar tudo e não vão deixar nada. Cuide disso, papai. Cuide disso, mamãe. Pense um pouco sobre essas questões que estão aí na cultura, como que bichinhos carcomendo os valores que estão na mente e no coração de nossos filhos. Previna-os. 12º lugar, não deixe-os expressarem de qualquer modo que escolherem, seja no jeito de vestir, no jeito que usa o seu cabelo ou no seu linguajar. Cuidado com as novidades que sempre vêm, que devem ser seguidas, seja elas tatuagens ou vários piercings. Cuidado. Olha, com todo respeito aos que permitem isso aos seus filhos, interfira. Não deixe ele seguir a onda do momento, aquilo que todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz, seu filho vai fazer. Como diz a mãe, você não é qualquer um. Não é assim que eles esperam que você fale? Você não é qualquer um. Eu sou sua mãe. É assim que eles precisam entender. Tome decisões por eles. Ajude-os a entender que o seu corpo, que a sua mente, que o seu estilo de vida é para a glória de Deus, não é para andar de acordo com a cultura, porque essas coisas influenciam e, sobretudo, marcam indelevelmente o corpo e a vida dessas crianças. E depois que foi, não é? Porque para mim, a vida do meu filho é preciosa demais, para mim e para Deus. Olhe aquilo que eles leem, olhe aquilo que eles veem, olhe aquilo que eles fazem. 13º, faça o seu filho fazer pequenas tarefas domésticas. Olha, se você quer livrar o seu filho do caminho do inferno, ensine-o a fazer pequenas tarefas domésticas. O amor deve ser incondicional, mas seu filho precisa aprender a contribuir com a família desde cedo. Ele precisa ter compromissos com os vínculos familiares ainda pequeno. Dar tarefas domésticas, dar atividades que ele possa contribuir de modo seguro, saudável, que ele possa cumprir. Isto é educar, é formar, é incutir valores na mente e no coração do filho. 14º, desde a infância, use linguagem clara e correta ao falar com eles. O nosso desejo é que nossos filhos avancem para a maturidade. Não use conversa e uma fala de bebê a vida toda. Ah, meu filhinho, o menino está com 12 anos. Meu bebezinho, pare. É maior que você, já está com voz grossa. Meu bebê. Não é assim, gente? Eles precisam crescer. Há um psicólogo, Ângelo Gaiarsa. Ele fala uma coisa muito difícil. Ele fala, mães são ótimas, mas duram. Ele faz um contraponto a esse cuidado exagerado de mãe,
que não permitem que seus filhos avancem para a maturidade. Está toda hora cercando com os dedos, né? Tem 50 mãos, né? Tratá-lo de acordo com a idade, com a propriedade que ele já tem, com a possibilidade mental, racional que ele tem. Dar a ele a condição de estimulá-lo a crescer, a avançar, a assumir compromissos, responsabilidades. 15º, abrace, beije, lhes faça cócegas e não se canse de afirmar o seu amor incondicional pelo filho. Olha, mamãe, olha, papai, se você quer livrar o seu filho do inferno, de pessoas vorazes, olha, traga para o seu colo. E isso aí não tem idade, meu irmão, não tem idade não. Essa afetividade, esse acolhimento incondicional, esse olhar cheio de amor, de cuidado, de afeto, de ternura, não pode faltar para os nossos filhos. Não podemos ser ríspidos, ficarmos de dedos em riste sobre os nossos filhos. Precisamos ter compaixão, precisamos ter misericórdia e ternura, afeto, cuidado, amor incondicional. Eles precisam desse toque, desses movimentos que unem a alma e o coração em nosso entorno. E 16º, nunca deixe uma mentira sem punição. Preste atenção, nunca deixe uma mentira sem punição. Prove que dentro de casa a verdade é preciosa, é inestimável o seu valor. Prove isso para ele. Não deixe ele contar pequenas mentiras e dar risadas e fazer gracejos e achar que isso é normal. Não é normal. A verdade sempre. A verdade inegociável. Porque Deus é a verdade. O que educa, o que ensina é a verdade. Não transija com esse valor dentro de casa, na mente e no coração do seu filho. Ele não pode ser um mentiroso contumaz. Não deixe-os desperdiçar tempo a esmo e sem propósito. Hoje, na nossa geração, isso, Deus do céu, não é? Eu sempre penso daquela ideia puritana de que descansamos bem para melhor trabalhar. Quanto melhor estou com o meu sono, melhor estou com o meu sono em dia, mais disposição eu tenho para o trabalho. Eu não posso deixar o ócio, o meu filho no ócio, o tempo todo voltado para si mesmo, com as suas coisas, envolvido com nada, olhando para o tempo. Corrija isso, preste atenção nisso. É precioso o tempo do seu filho, ele precisa ser ocupado, envolvido com tarefas, com atividades que o ajudem, que o estimule a crescer, a avançar. Não deixe ele na ociosidade. Cuidado com a noção mundana de que trabalho existe a fim de custear nossa diversão. Isso é um engodo, isso é um mal da cultura que acha que nós ganhamos dinheiro para gastar de qualquer jeito, para gastar com os nossos desejos e prazeres. Não é assim. A Bíblia nos ensina que é diferente. Nós temos que ter cuidado com os recursos que Deus nos dá. Nós temos que ter prioridades estabelecidas de como nós gastamos os nossos recursos. Nós temos que ser mordomos e bons mordomos daquilo que o Senhor nos dá. E isso precisa ser ensinado aos seus filhos. Uma educação financeira, uma educação na mesa, enfim, esses processos cotidianos de abusar dos recursos, de exagerar nos gastos, de ser uma pessoa que não controla e não é controlável. Isso começa dentro de casa. Não é tarefa da escola, nem da igreja, é dentro de casa. E último lugar, estou terminando. Desligue a TV, controle o celular e defina horários para jogos eletrônicos. Meus irmãos, hoje a mídia eletrônica tem sido a melhor amiga do diabo. Pense um pouco sobre isso. Esses equipamentos nas mãos de criança fazem um estrago, um prejuízo. Então não deixe que eles consumam a mente e o coração do seu filho. Este é o meio mais certo e mais fácil de guiar os nossos filhos para o inferno. É não controlar as mídias eletrônicas dentro
do filho. Preservar os valores absolutos na mente e no coração de seus filhos. Não permita que a relativização do mundo carcoma, corroa a mente e o coração do seu filho. Proteja-o dele mesmo. Preste atenção, mãe. Você tem autoridade, pai. Corrija, não permita, controle, eduque, forme. 2 horas na igreja, apenas 2 horas na igreja não são suficientes para eliminar todas as dificuldades que seu filho fica exposto durante a semana. Essas coisas, papai e mamãe, eu estou colocando aqui 18 ações que ajudam você a livrar o seu filho do inferno. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe seu filho. Que Deus abençoe a sua família. Que você tenha estas e tantas outras ações que possam encaminhar o seu filho pelo caminho estreito da palavra de Deus, livrando, protegendo dos caminhos largos que conduzem ao mal. Provérbios vai dizer que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o seu cabo é a morte. Que Deus nos abençoe na educação de nossos filhos. Amém? Vamos orar agora? Vamos orar pela nossa família? Vamos orar pelo nosso país? Vamos orar pelas bênçãos espirituais sobre nossa casa, sobre nossa vida, sobre a vida de nossos filhos? Eu convido você a fazer isto. Eu estou crente, firmemente crente, que Deus tem bênçãos espirituais reservados nos lugares celestiais para você, para a sua família. Ô meu irmão, Deus vai dizer através do profeta Jeremias, capítulo 33, 30, clama-me, invoca-me e te responderei. E então você vai conseguir coisas grandes e ocultas. Clama-me. Eu quero convidar você a clamar pela sua casa, pelo seu filho, pela sua família, pela sua vida e orar pelo nosso país. Estamos em plena campanha no segundo turno. Estamos ouvindo tantas coisas, mas nós sabemos o que deve nortear a mente e o coração de um crente quando vai às urnas. Vamos orar, meus irmãos, para que os princípios e valores de Deus sejam observados nesse pleito eleitoral pelos cristãos, pelas da família, para que nós de fato possamos ter assertividade, segurança no voto e que Deus nos abençoe em termos de governo sério, honrado, justo. Vamos pedir isso. Deus pode nos dar outras coisas, mas é nosso dever orar e clamar por isso. Vamos orar? Depois de alguns instantes de oração, você pode orar sentado, ajoelhado, em pé, como você queira. Nós vamos chamar a nossa irmã, doutora Gisela, para elevar-nos uma palavra de oração pela família e pelo país. Oremos ao Senhor.